Gente, estou começando o nosso assunto de hoje. Eu estive com um grupo da Índia e a gente foi para uma cachoeira maravilhosa. A gente desceu, né, o rio com boias e descemos num grupo do nosso grupo e também de pessoas de fora. E quando eu tava descendo, né, fazendo boia cross assim, nesse rio durante 40 minutos, eu fiquei vendo como a minha boia flutuava e aonde ela enroscava e aonde ela era mandada, né? E às vezes encalhava e às vezes tinha alguém encalhado e como foi todo esse fluxo. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa experiência no sentido transcendental, porque toda experiência física traz uma experiência transcendental. A diferença é que muita gente consegue olhar para isso dessa forma e muita gente consegue simplesmente vivenciar a experiência, mas não entender o que ela significa. Gente, a vida ela é cheia de sinais. E esses sinais, eles são extremamente importantes para a gente se conhecer, para a gente entender o nosso mecanismo, aquilo que muitas vezes foi um trauma e que agora não funciona mais desse jeito. Então eu quero falar sobre essa experiência. Para quem está assistindo no vídeo, aqui atrás de mim tem um elefante, né, pegando frutinhas de uma árvore, e eu enquadrei esse elefante, essa tela, e pus aqui na minha sala também de meditação. Por que eu fiz isso? Porque quem pintou essa tela foi um elefante. Então, eu mudei de assunto porque esse assunto, ele é tão rico, né? Eu tive na Tailândia agora e fui num lugar sagrado de elefantes, num santuário de elefantes, onde eles preservam, onde eles tentam tirar os elefantes de trabalhos duros, né? E os elefantes são tão inteligentes que eles aprendem a pintar. Então, essa tela que está atrás de mim, quem tem interesse em ver o vídeo depois no Facebook ou no YouTube, essa tela atrás de mim, ela representa esse elefante que pintou, ele mesmo pintou e assinou essa tela. Então, voltando à minha experiência do Boia Cross. Eu vejo, às vezes, a minha postura perante a vida, né? Eu fiquei me observando para decidir, porque essa vida, eu tenho uma lua em câncer, eu venho com bastante dificuldade com a água. Então, o que eu tô fazendo com essa dificuldade? Eu tô buscando me aprimorar na minha relação com a água, que tem a ver a minha relação com as emoções, que tem a ver a minha confiança nos 4 elementos, né? Então, eu tenho muito ar, eu sou aquariana, com Sagitário, tenho fogo, enfim. E eu vou tentando me aprimorar. Então eu tinha pavor de água, hoje eu já nado, já tô perdendo o meu medo de ficar, né, em alto mar, já tô indo aos poucos. Mas a gente se expor ao fluxo da vida, né? Então eu gosto também de esquiar. E esquiar tem a ver com água, com montanha, né? Com a rigidez da montanha, com a gravidade de puxar para baixo e aquela água que é a neve, não é? Também te deslizar, te fazer fluir na vida. Então eu estou me observando muito nesse fluir nas minhas questões e quero compartilhar isso com vocês, porque é assim que a gente evolui, né? Não é a gente simplesmente falar, eu tenho medo e acabou. Não, eu tenho medo e quero entender qual é o meu medo e quero entender como é que eu vou fluir. Então sempre antes de tomar uma decisão em relação a algo de água, eu fico, bom, será que vou fazer o certo? Será que não vou fazer? Uma vez eu fiz uma coisa de biorressonância para essa questão. Aliás, a biorressonância foi o que me ajudou a voltar a nadar e tudo. Então, mostrou que eu morri muitas vidas afogada, né? E o morrer também, a forma de morrer também é uma experiência de cura. Também é uma experiência de transcendência, né? Então, eu decidi ir no fluxo da boia. Eu falei, bom, eu vou. E daí atrasou, era para ser às 4 e pouco, foi sair às 5 e tralalá.
Mas a gente ficou firme lá com o grupo, voltamos para a cachoeira e a gente desceu de boia cross. E antes de descer, um dos guias ficou segurando todo o grupo sentado nas boias, já na água, para soltar todo mundo no fluxo da vida. Então, eu senti assim, puxa, como é interessante que às vezes a gente encarna com um grupo de pessoas que vão seguir o fluxo da nossa vida, né? Nesse rio da nossa vida, que é a nossa família. Então, a nossa família realmente encarna juntos, porque um ajuda o outro. O empurrão, às vezes até na crítica ou no trauma que a gente tem com alguém da família, é um empurrão para o fluxo da vida. Então, a hora que ele soltou todo mundo, veio a sensação assim, bom, agora cada um por si, né? Cada um vai na sua boia e vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá embaixo. E daí a gente começou a descer, cada um indo, partes do grupo juntos, outros já separados, outros lá na frente, outros atrás. E um guia na frente, um guia atrás de todo o grupo, caso acontecesse alguma coisa, sempre tinha alguém por perto. Então, essa sensação também é muito interessante. A gente sabe, gente, que a gente nunca tá sozinho. Sempre tem alguém por perto que vai nos dar a mão, sempre vai ter uma pessoa que precisa da nossa ajuda e a gente vai dar a mão. E esse fluir da vida, com essa percepção, é muito interessante. Então, eu me percebi às vezes no fluxo do rio, eu vi algumas pessoas assim, jogadas, né, elas foram empurradas pela água por um canto, ficaram enroscadas ali no bambuzal, né, em algum lugar. E eu falava, bom, pra lá eu não vou. Aquilo ali eu não quero pra mim, né? Eu vou tentar pôr a mão aqui na água e tentar remar pra ir para um outro lado. Mas às vezes o rio me empurrava pra lá junto com essas pessoas. E daí a gente juntos tentava sair desse lugar e ir pro fluxo do rio de novo. E às vezes a pedra, né, embaixo, fazia até massagem nas costas, porque pegava uma pedra embaixo ou batia na pedra. E assim eu fui vendo que na vida, quando o fluxo do rio ele tá às vezes mais cheio, mais vazio, nesse caso estava mais vazio, toda a trajetória da nossa vida, quando alguém bate em você, e eu sentia isso, sabe? Às vezes eu achava que a queda de água era um pouquinho mais forte, eu falava, meu Deus, vai ser uma queda, ai que medo, e não acontecia nada. Às vezes o rio me levava de costas, sem eu enxergar, eu não sei, não estava vendo para onde eu estava indo. Podia ter um galho de árvore, podia ter alguma coisa e eu tentava virar. Às vezes dava para virar, às vezes não dava para virar. Então, às vezes a gente vai pelo fluxo da vida sem enxergar e faz parte se não enxergar, né? Faz parte a gente encalhar, faz parte a gente sair desse encalhar, né? Faz parte a gente se ajudar, faz parte a gente simplesmente se soltar e curtir a viagem sem tanta ansiedade, né? Ansiedade eu acho que é uma coisa que também a gente precisa incluir, mas também faz parte. Então, gente, a experiência do corpo, por exemplo, do esporte, por exemplo, olhar para a família, né? E isso ficou muito forte em mim. Aquele que às vezes vinha com tudo. E você falava, meu Deus, esse cara vai vir com tudo, vai bater em mim, eu vou virar, né? Era o que me empurrava mais para frente. O tranco mais forte que eu recebia era o que me punha mais no fluxo da vida, né? Ou às vezes pode até encalhar, ou às vezes pode até derrubar, mas é o que te impulsiona, né, para algo muito mais lá na frente. E o que eu quero falar de tudo isso é que muitas pessoas ficam apegadas a algo do passado porque elas ainda não transcenderam aquilo, elas ainda não incluíram aquilo na própria vida. E depois a gente fez constelações nesse sentido. A gente quer tirar as memórias de trauma da nossa vida. Gente, a gente não tira nada. As nossas memórias akáshicas, elas vão ficar eternamente ali. Então, o que a gente faz com essas memórias? A gente transcende as memórias. A gente inclui as memórias aparentemente ruins da nossa vida.
porque elas nos impulsionaram para a gente ser quem a gente é hoje. Então nós temos que chegar a um ponto de gratidão, de compreensão a tal ponto que a gente tem gratidão. Na hora que a gente está no desespero, a gente não percebe isso. Mas o que a gente pode fazer nesse fluxo da vida é simplesmente olhar que esse fluxo ele vai nos levar para um outro lugar. Então eu vejo gente que de repente gostava de uma empresa que trabalhava e a empresa mandou a pessoa embora. E a pessoa ainda está naquele dia que foi mandada embora, ou ainda está com a alma naquela empresa, ou naquele relacionamento, ou naquele lugar onde morava. A gente não vai tirar essas memórias, mas a gente pode seguir, porque a vida nos leva sempre para o mais, sempre para o mais. E só nos leva para o menos quando nós estamos presas no menos. Quando nós estamos olhando ainda para trás e dizendo, puxa, eu recebi pouco, puxa, a vida me deu pouco, puxa, ainda falta tanto, nossa, como falta algo em mim, sabe? Como eu sou pouco para a vida, como eu não tenho capacidade, eu não tenho confiança. Então eu vi uma frase num filme uma vez que era, a vida segue com ou sem mim, entendeu? Então, por que não seguir com a vida? Por que não realmente ir nesse fluxo? Sabe, às vezes a gente encalha um pouquinho ali, mas a gente fica encalhado ali naquele passado, tal, daí a gente olha pra frente e vê que tá todo mundo do nosso grupo seguindo o fluxo da vida, então bora lá, vamos seguir. Então, gente, olha pra frente, se tem algo que tá te prendendo, alguma dor, compreenda essa dor. Por isso que eu gosto muito do trabalho da constelação em grupo também, porque quando você vem assistir uma constelação de uma outra pessoa, que aparentemente é de uma outra pessoa, na verdade, aquilo que a gente assiste naquele dia tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida da nossa família. Sempre a gente pega uma frase, um movimento, a gente pega uma carona numa constelação de uma outra pessoa. Por isso é muito legal, seja lá onde você esteja, né, em outro país, em outro estado. Tem muitas pessoas sérias que fazem esse trabalho de constelação. É muito importante que você também peça para ver onde essa pessoa estudou, de repente até o diploma dela, porque tem muita gente também que nem estudou constelação e fala que estudou e fala que sabe. Constelação é um trabalho sério, gente. É uma cirurgia na alma de uma família, na alma de uma pessoa. E é um trabalho muito sério. Né? Então vocês também têm que buscar pesquisar o que essa pessoa faz, se ela está ligada, né, a Hellinger Schule, que é a escola oficial de constelação familiar, foi o Bert Hellinger que desenvolveu a constelação. Então é muito importante você acompanhar essa pessoa e também olhar para, toda vez que a gente vai buscar alguém, é importante a gente sentir, né, se aquela pessoa realmente tem a ver, se conecta com o nosso trabalho, com quem a gente é. Tá bom? Isso é importante, é uma dica que eu dou para todos. Bom, então, gente, fazer constelação é algo que te eleva. Então, eu espero que vocês possam participar das constelações familiares para que vocês desencalhem do fluxo da vida que você talvez esteja encalhado num relacionamento, ou num aborto, ou numa doença, ou esteja encalhado aí numa relação difícil empresarial, ou uma empresa que quebrou. Então, as constelações nos ajudam muito a desencalhar, sabe? Durante essa coisa, né, do boia cross, às vezes um pegava na mão do outro, pegava no pé do outro para desencalhar. E assim a gente pega na mão do outro e a gente vai, a gente segue. E um aprende com o outro. Não tem nenhum ser completamente iluminado vivendo nesse planeta, mas existem graus de conhecimento e não busque ajuda. Muitas vezes de filho, tem pai e mãe que falam, ai filho, me ajuda. Gente, filho não ajuda pai e mãe, não consegue ajudar nesse sentido. Os pais precisam dos amigos, de profissionais, né? Os filhos podem buscar ajuda dos pais, mas os filhos podem ajudar muitas vezes dando dicas, mas, gente, filho não pode carregar pai e mãe, ele não consegue ajudar. A gente às vezes não consegue ajudar um cônjuge, não consegue ajudar marido ou esposa, não consegue ajudar
um amigo. Então é importante ter um profissional para ajudar, sabe? Porque realmente quem quer ajuda vai buscar ajuda profissional. Isso é muito importante dizer aqui também, tá bom? Então é isso. Espero que vocês curtam esse vídeo e também distribuam, gente, porque a gente precisa seguir o fluxo da nossa vida e vamos seguir com pessoas que nos nutram também.